Boa noite. Eu peço insistentemente que vocês desliguem o celular, porque ontem, apesar de eu ter pedido, foi um problema, né? Quer dizer, 2 ou 3 celulares tocaram e isso aí atrapalha muito o conferencista. Por favor. Bom, talvez nem o próprio professor Frank Leopoldo saiba, mas 20 anos de ciclo. Você participa há 20 anos e a sua primeira conferência no nosso ciclo foi sobre a ideia de tempo. Bem repetitivo, né? Não é. Foi Bergson e Proust, não é? Quer dizer, tensões do tempo, mas foi feito num ciclo chamado Tempo e História e o tema era completamente diferente. É uma bela conferência, um belo texto que está nesse livro chamado Tempo e História. E há 20 anos que o Franklin tem dado uma contribuição enorme para os nossos ciclos e para o pensamento brasileiro. Não é? Quer dizer, ele mesmo disse que perdeu a conta de tantos ciclos de que participou, mas o Franklin é uma pessoa muito especial, quer dizer, ele é capaz de falar com maior tranquilidade de Sartre, de Proust, e a gente escolheu um autor, eu sugeri a ele, né, quer dizer, para nosso tema atual, que é Bergson, que é incontornável para discutir a questão do tempo. E ele topou e a gente agradece mais uma vez a sua presença e passa a ele a palavra. Muito obrigado, Franklin. Boa noite a todos. Quero agradecer mais uma vez ao Adalto por esse convite e a oportunidade, então, de fazer aqui algumas observações acerca do nosso tema, não é? Tentando colocar as coisas a partir do Bergson, não é? Como o Adalto sugeriu, e, de fato, do ponto de vista das concepções que renovaram, não é? A filosofia do tempo e, portanto, tudo aquilo que está ligado a ela, né? Inclusive a filosofia da história também, no século XX, a figura do Bergson, né, certamente se destaca, né? Eu vou, então, fazer uma pequena introdução ao nosso tema, desenvolver algumas ideias centrais do Bergson sobre a questão da temporalidade e depois tentar uma conclusão a respeito, mais especificamente, da ideia de futuro, né? Eu começo dizendo que, dentre as muitas maneiras de qualificar o que há de surpreendente, de insólito, né, na nossa experiência do tempo, nós talvez devêssemos citar aí duas noções que descrevem duas atitudes que eu creio que fazem parte, né, nosso comportamento em relação ao tempo. Essas duas atitudes são o fascínio e a violência, né? Componentes de uma certa reação que nós temos à nossa própria condição temporal, que é uma condição que nos define e, ao mesmo tempo, nos aflige, né? Em primeiro lugar, então, o fascínio, né? O fascínio exercido pelo tempo provém principalmente da nossa dificuldade, né? Ao longo da história da filosofia, há certos momentos emblemáticos em que nós percebemos que a dificuldade de tratar esse assunto, o tempo, foi aquilo que moveu, né, os filósofos a se dirigirem, a tentarem superar essas dificuldades, tendo em vista uma certa fascinação que o tema promove. Um dos exemplos mais citados é Santo Agostinho, não é? Que justamente nos coloca essas dificuldades, esses obstáculos quanto ao tratamento do tema, juntamente com o caráter fascinante, o caráter abissal, não é? Desse componente da nossa condição, não é? Agora, o fascínio, então, que ao mesmo tempo também essa dificuldade, não é? É aquele que está inscrito na maneira como nós representamos as nossas contradições, não é? E o tempo é, talvez, a contradição básica, aquela que, desde o início da filosofia, sempre afligiu, não é, todos os autores, porque o tempo é a contradição entre o ser e o não ser, não é?
é uma dualidade que manifesta aquilo que se tornou depois o interdito, e o Bergson vai tratar muito disso, né? O interdito que a filosofia teve que observar desde os seus inícios, enquanto a impossibilidade de dar ao tempo uma definição positiva, um tratamento, digamos assim, que favorecesse, né, a nossa relação com o tempo. Pelo contrário, a filosofia sempre problematizou o tempo, até no sentido limite de excluí-lo, né, da nossa representação e da nossa visão de mundo, né? Desde os seus inícios, há sempre uma impossibilidade ontológica, não é, de falar das coisas em termos de ser e de não ser, além da contradição lógica, né, que também, desde a origem da filosofia, orienta esse pensamento linear e, portanto, nos afasta do tempo, né, que é essa variação, né, entre o que é e o que não é, o aparecimento e o desaparecimento, enfim, o ser e o não ser, né? De alguma forma, essas impossibilidades todas, elas denotam o paradoxo, não é? Ou seja, de alguma forma, nós temos que pensar aquilo que não podemos e não devemos pensar. Portanto, uma situação crucial que é experimentada no limite, não é, para usar as palavras de Nietzsche, não é, entre aquela ordem apolínea, não é, a ordem plástica da linearidade, nosso convívio pacificado com a realidade, não é? E o pressentimento dionisíaco, que o mundo tem alguma coisa de absurdo, não é? Um tipo de fascínio, portanto, que nos coloca diante do desconhecido, diante da morte, que tem muito a ver com o tempo, não é? Porque o tempo traz como dificuldade intrínseca na sua representação o fato de que ele não se funda naquilo que a realidade tem de apreensível, né? Naquilo em que nós podemos chegar à realidade com segurança, né? Mas sim naquilo que justamente ela nos escapa, não é? Ou seja, não naquilo que aparece, mas muito mais naquilo que desaparece, né? A transformação ou o movimento de mudança, não é? Pode ser uma evolução, pode ser uma mutilação, pode ser um progresso, pode ser uma regressão, né? Mas o motor da transformação, qualquer que ela seja, o ritmo do devir, né, parece estar relacionado com isso que nós podemos chamar de o jogo mortal da transitoriedade, né, em que o tempo aparece como os antigos, né, gostavam muito dessa metáfora, né, uma espécie de monstro que vai devorando tudo na sua passagem. Há, portanto, nessa relação de fascinação, algo de violento, né? Há outro componente que eu citei no início, que torna o enfrentamento direto do tempo alguma coisa muito próxima do insuportável. E, ao mesmo tempo, no entanto, um traço essencial da consciência que nós temos de nós mesmos. Porque parte da consciência de si é certamente o reconhecimento da nossa condição mortal, né? E, portanto, esse limite que o tempo impõe à nossa existência, né, faz parte da consciência e do conhecimento que nós podemos adquirir acerca de nós mesmos. Esta violência, então, que o tempo exerce sobre nós, ela provoca uma reação da nossa parte, que é igualmente violenta, né? A história da filosofia, vista através de perspectivas críticas, como a do Nietzsche, né, para citá-lo novamente, teria sido um constante e reiterado esforço para pacificar essa força desordenada, né, do devir, do vir a ser, do movimento, né, temporal, que inclui a destruição, né, um certo ritmo de dissolução, né, das coisas, que mostra muito, né, mostra talvez mais nitidamente do que nós gostaríamos de ver, né, a fragilidade da existência, a vulnerabilidade, né, dos sujeitos. Nós resistimos à violência do tempo pela violência, né, porque a fraqueza humana se vale da força simbólica para se colocar frente a esse poder que é inerente à passagem do tempo, né,
a força humana da representação da permanência, né? Que faz com que nós vejamos ou tentemos impor as coisas, né, pela violência, um certo caráter substancial e permanente, né? Como se a realidade pudesse, pelo menos por uma parte dela, ser imune ao processo temporal, como se ela pudesse se afirmar, né, diante do tempo como alguma coisa de absoluto, né? Alguma coisa sobre o qual o tempo deslizasse, sem, no entanto, afetá-la, né? Essa representação que nós tentamos fazer das coisas, né, ela é certamente uma violência à passagem do tempo, aquilo que talvez seja o traço mais essencial da realidade, a transitoriedade, a passagem, algo que o Bergson vai chamar de duração, né? A duração do tempo real. Difícil que nós nos conformemos com isso, e desde a origem da filosofia, né, há uma luta contra a imposição dessa realidade. Essa luta se faz através de artifícios de representação que nós tentamos, então, escamotear o tempo e fazer da transformação alguma coisa de permanente. Nesse sentido, não seria exagero dizer que, no âmbito da cultura filosófica, aquela que se firmou na tradição, o tempo aparece sempre como alguma coisa a ser superado, como uma aparência, como uma desordem, ou como uma concepção insuficiente da realidade no seu ser, né? Há vários momentos emblemáticos, né, dessa tentativa de superação do tempo. Isso já está na origem da filosofia, né? Só cito para vocês uma frase muito conhecida, né, do Platão, que é uma espécie de definição do tempo nessa direção, né, onde ele diz: o tempo é a imagem móvel da eternidade. Querendo dizer com isso que o real é eterno. E quando nós vemos o tempo passar, nós estamos apenas enfrentando uma certa aparência da eternidade. Não a sua verdade. A sua verdade a verdade do tempo é a eternidade. A passagem do tempo, a duração, a transitoriedade é a aparência que nos afeta enquanto seres limitados, que não estamos à altura, não é, da convivência com o divino, com o eterno, com o absoluto e com a verdade, não é? Sempre houve, então, uma oposição entre verdade e temporalidade. Todas as categorias filosóficas, nós podemos dizer, as lógicas que foram construídas ao longo da história da filosofia, não é, de Aristóteles a Kant, elas têm sempre essa vocação, não é, de expressar alguma coisa que possa disciplinar o tempo, pacificar o tempo, não é, imobilizá-lo, não é, na sua passagem. Essa constatação crítica acerca de toda uma tradição, ela foi feita pelo Bergson e está na raiz da profunda revisão que ele promoveu deste modo de pensar filosófico, né, a partir então da crítica desta diretriz fundamental que ele identificou, né, na cultura filosófica, que consiste em fazer do conhecimento, mas também da prática, né, da prática humana, a adoção de procedimentos essencialmente voltados para a anulação dos efeitos da duração temporal, né? A originalidade do Bergson consiste exatamente nessa atitude radical, né? A denúncia de que o paradigma da racionalidade vigente na filosofia e nos saberes que foram construídos a partir da filosofia, principalmente no caso das ciências, né, esse paradigma consiste em identificar a verdade teórica e prática. Eu insisto sempre nessa dualidade, porque não é só a teoria que escamoteia o tempo, a nossa percepção, a nossa prática, o nosso relacionamento cotidiano com as coisas também tende a ocultar, né, o efeito do tempo. Então, trata-se de um procedimento tanto teórico quanto prático, né? Esta identificação, né, de uma verdade que o tempo tenderia a esconder de nós, né,
faz com que, do ponto de vista da sensibilidade e do ponto de vista do intelecto, não é, nós caminhamos sempre na direção de uma substituição da temporalidade por uma articulação categorial, né, por uma lógica que privilegie sempre a permanência, a subsistência, a estabilidade, enfim, todas as formas de confirmar o pressuposto fundamental da filosofia ocidental. A prioridade do ser sobre toda e qualquer outra forma de ser e de pensar, né? Então, é claro que essa prioridade envolve uma certa tendência, né, a fazer com que a afirmação absoluta do ser, né, não possa conviver, evidentemente, com o ser visto como temporalidade, como dever, como vir a ser, como algo que se torna, que se transforma, que muda, né? Isso sempre foi visto como aspectos menores da realidade, que nós devemos superar para atingir a sua verdade, né? Daí a prerrogativa da imobilidade sobre o movimento, que é uma tese central da filosofia crítica do Bergson, né? Isso se mostra da maneira mais nítida possível na pretensão do conhecimento metafísico da eternidade, né? Seja nos momentos em que ele foi afirmado, seja também nos momentos em que ele foi negado. Isso é interessante, né? Porque toda a tradição metafísica clássica afirmou a possibilidade de que nós podemos reeditar o conhecimento divino. Podemos, de algum modo, nos aproximar da eternidade, nos aproximar do infinito, né? Conhecer algo acerca da existência de Deus e assim por diante, né? Quando, no século XVIII, essa possibilidade foi negada, né, ela foi negada como o conhecimento objetivo, mas não como uma pretensão válida da razão, né? Ou seja, Kant, que foi o artífice dessa mudança, né, ele nega que se possa conhecer a eternidade, o divino, a imutabilidade, todas essas categorias muito positivas, né, com que a filosofia sempre privilegiou. Ele diz, no entanto, essa impossibilidade não nos afasta delas. E o ser humano estará sempre voltando todos os seus esforços para este tipo de conhecimento, mesmo depois que se provou que ele é impossível. Tal a força deste conhecimento metafísico, que justamente é um conhecimento atemporal, né, exerce sobre a nossa razão. O fascínio, né, o pendor, o Kant usa essa palavra, né, um pendor natural da razão para esse tipo de conhecimento, que, apesar de todas as críticas que se possam fazer à sua possibilidade, sempre estará presente no horizonte, né, das pretensões humanas. E, portanto, a recusa do tempo é a grande recusa da filosofia, não é? Se todas as atitudes históricas podem ser definidas por aquilo que elas aceitam e por uma grande recusa que as caracteriza, né, nós podemos dizer que o conhecimento filosófico, na sua definição, tem esta grande recusa, né, que é a recusa do tempo. Isso é historicamente constitutivo, né, da filosofia. E para compreender essa recusa, né, tão constante, tão sistemática, tão consolidada, nós temos que considerar, além do fator histórico, né, além dessa persistência histórica que vem desde a origem da filosofia até, né, o século XIX, início do século XX, na consolidação desses hábitos de pensamento, né, que perfazem, né, a grande recusa do tempo. Além disso, nós temos que considerar também, se acompanharmos o pensamento do Bergson, certas disposições originárias do ser humano. Talvez aquilo que poderíamos chamar de disposições psicobiológicas desses seres que somos nós, submetidos ao processo da evolução, né? Da evolução das espécies. Quer dizer, a nossa espécie, também do ponto de vista da natureza, tal como a natureza a fez,
com os mecanismos de sensibilidade, com os mecanismos de entendimento que nos constituem, supondo que tudo isso é obra, né, da evolução, já aí nós temos a recusa do tempo. A história veio a consolidar aquilo que seria, digamos assim, uma disposição natural, né, da espécie humana para não ver o mundo a partir do tempo, para ver o mundo sempre a partir da fixidez, da eternidade, da permanência, daquilo que as filosofias, em continuidade com essa tendência, vão chamar de substância, essência, né? E não é à toa que essas categorias tiveram um papel tão relevante, né, na constituição do pensamento filosófico. Uma das ideias centrais da filosofia de Bergson, que sob muitos aspectos pode ser vista como uma filosofia da evolução, uma das pretensões do Bergson, que viveu, né, na época em que a teoria da evolução era a ciência de ponta, justamente foi fazer uma filosofia da evolução, quer dizer, aplicar essa ideia de evolução à totalidade do pensamento, né? E a partir daí ele verá então nos mecanismos de adaptação dos seres vivos, né, as condições de vida e as condições de formação, né, daquilo que nos define nas diversas espécies que constituem a vida, né, desde os animais até o ser humano. Todos eles têm algo em comum, que é um princípio que já Aristóteles havia definido, né, e que o Darwin redefiniu de uma forma, digamos assim, mais biológica. O Aristóteles dizia: tudo que existe tende a persistir no seu ser, né? Uma obviedade, né? Mas quando nós tratamos de entender como isso acontece, há várias teorias que nos explicam, inclusive a teoria da evolução, como os indivíduos e as espécies tendem a persistir existindo, a continuar existindo, né? Apesar dos obstáculos que possam se opor a isso. Então, a filosofia do Bergson ela se pauta por essa ideia, né? Toda a espécie humana não seria, então, exceção, está dotada pela natureza dos elementos necessários para tirar o máximo proveito do meio ambiente, para atingir um nível satisfatório de adequação, né, entre os indivíduos e a realidade em que eles estão inseridos, né? Ou seja, trata-se de satisfazer necessidades em proveito da continuidade e do aprimoramento da vida. Isso é o básico, né? Tudo está a serviço, né, desta finalidade, né, que é uma espécie de desígnio, né, como diziam os filósofos clássicos, da própria natureza, né? Tendo em vista, então, essa finalidade, as espécies foram dotadas dos meios necessários para realizá-lo. De maneira muito simplificada, nós podemos dizer que a natureza se valeu de duas estratégias. No caso dos animais, o instinto. No caso dos seres humanos, a inteligência, né? Duas soluções para o mesmo problema. E duas soluções que tiveram como resultado, né, a adaptação desses seres, né, à vida que lhes é dado viver, né? Essas duas soluções, evidentemente, implicam diferenças estruturais e diversidade de trajetórias muito grandes, né? Digamos assim, duas vertentes em que a história da vida teria se desenvolvido, né? Na linha do instinto, nós temos como resultado final a adaptação perfeita, né, dos animais, e no caso dos animais, os insetos, que são considerados os seres mais bem adaptados, né, à sua subsistência, mais bem organizados, né, no sentido da sobrevivência do indivíduo e da espécie. Isso porque o instinto funciona de uma maneira muito uniforme, perfeita e de forma imutável, né? E, no caso do ser humano, a adaptação não tão perfeita às necessidades de subsistência, porque a inteligência, ao contrário do instinto, ela não é fixa, ela é flexível, ela tende para uma certa inventividade, né, para uma certa transformação.
Isso, e a criatividade, né, que no limite seria algo que derivaria desse caráter flexível, né, no nosso entendimento, às vezes ajuda, às vezes atrapalha, né? E, portanto, o Bergson até faz uma pequena anedota, né? Ele diz, nós podemos entender como a inteligência e a reflexão podem atrapalhar se imaginássemos o que ele chama de um lampejo de reflexão por parte de uma formiga, né? Naquela fila, carregando aquelas folhinhas, né? E, de repente, ela diz, mas o que significa tudo isso? Qual o sentido disso? O que eu estou fazendo aqui? Né? A sociedade das formigas é perfeita porque nunca o indivíduo chegará a esse ponto, né? A espécie, portanto, é perfeita. E a nossa sociedade ela não é tão perfeita por conta desta virtude, pelo menos gostamos de considerá-la assim, né? Que é esse questionamento que fazemos a nós mesmos, a nossa espécie, à procura de um sentido, né, que não nos é dado naturalmente, né, como provavelmente na representação direta, né, que os animais têm de si mesmos, né. Então, o resultado desse processo evolutivo, né, em cada uma das suas linhas, né, resulta nesses dois tipos de adaptação, né? Uma finalidade cumprida de forma diferente, de dois modos, né? E nos dois casos trata-se da sobrevivência que, para Bergson, é realmente o essencial, né? Quando nós definimos, então, o ser humano como um animal racional, né, que é a definição tradicional aristotélica, isto significa que a espécie possui, né, na inteligência, um meio adequado de adaptação à realidade e de satisfação de exigências vitais, isto é, práticas, já que se trata de desenvolver prioritariamente os instrumentos úteis para viver, né? Portanto, racionalidade, razão, né, neste sentido, né, quer dizer justamente a inteligência como órgão de sobrevivência, né? Seria mais interessante, então, nesse caso, mais compatível com as ideias do Bergson, dizer que o ser humano é um animal inteligente, né? Já que a ideia de razão ela nos induz a pensar elementos mais amplos do que a pura adaptação pragmática à realidade. E, de fato, né, a razão permite que você ganhe uma amplitude de pensamento e de reflexão que extrapolem muito, né, a capacidade de sobrevivência, né? A tal ponto que, por vezes, até a razão consegue produzir muita coisa contrária à própria sobrevivência, né? Outra diferença em relação aos animais. Mas o fato é que, do ponto de vista, digamos assim, da evolução e, digamos, desse mecanismo, né, que se chama a inteligência, provavelmente apenas uma parte da nossa racionalidade, né, as coisas se resolvem dessa maneira, né, em termos de adaptação, com um caráter, portanto, essencialmente utilitário, né, das nossas faculdades. Por que esse caráter utilitário é tão importante? Porque isso que eu estou chamando aqui de pragmatismo do Bergson, né, à semelhança de outros pragmatismos, ele significa que o animal humano ele é feito para agir. A natureza produziu para agir, né? E o Bergson faz questão de assinalar, né, para diminuir um pouco as pretensões que, por vezes, né, nos tomam, que a natureza nunca fez uma espécie para pensar. A natureza não faz animais pensantes. A natureza faz animais que agem com finalidades muito precisas, que é a manutenção da vida, a manutenção da sua vida e a manutenção da vida de maneira geral. O animal humano está dentro dessa perspectiva. Não foi feito para pensar no sentido desinteressado, teórico, especulativo. Foi feito para agir. E pensar na medida em que isso é necessário para agir, né? Ele gostava muito de citar um provérbio, né, dos romanos, que, como nós sabemos, eram muito práticos, né? E os romanos diziam o seguinte: primum vivere, deinde philosophare, né? Primeiro viver, depois
filosofar. Eventualmente, se for o caso, porque é possível viver muito bem sem filosofar. Nós sabemos disso. Não é? Enfim, a análise da estrutura da percepção e da estrutura da inteligência, né, produz, então, esses resultados. Autoriza o Bergson a colocar esse fundamento naturalista, né, para o ser humano, inclusive no que ele tem de inteligente, e também contribui para dissipar equívocos que são muito persistentes na história da filosofia e que derivam exatamente desta ideia, não é, de que tanto a percepção quanto a inteligência foram dadas, no caso do ser humano, para que ele conheça o mundo, conheça as coisas e conheça a si mesmo. E a ação seria apenas algo subsidiário, secundário em relação ao conhecimento. Não é? Justamente a fundamentação biológica, né, do pensamento do Bergson nesses aspectos, né, refuta essa ideia, né, essa superestimação da nossa racionalidade. Né? E, portanto, ele redefine o ser humano num sentido talvez oposto ao do Aristóteles. Né? Não devemos mais falar em animal racional ou homo sapiens, mas devemos falar em homo faber, né? Ou seja, esse caráter da fabricação, do fazer, do agir, né? Que é o fundamental. Até porque esse agir, essa propensão para agir, para transformar o mundo, para interferir nas coisas, para tornar a realidade alguma coisa na qual possamos subsistir, não é? A teoria também está envolvida. O que nós chamamos de teoria está também envolvido aí. Não é? Pode parecer uma coisa um pouco canhestra, não é? Mas o Bergson ele acha que há uma linha contínua entre a primeira clava, não é, que os nossos ancestrais inventaram para caçar animais e também matar outros semelhantes, não é? E as teorias científicas mais sofisticadas, aparentemente muito afastadas da realidade, tudo isso está numa mesma linha, que é de interferência no meio em que se vive e aprimoramento das formas de vida. Não é? A diferença está nas mediações. Algumas coisas são mais diretamente utilizáveis, outras são mais mediatamente utilizadas. Né? Mas a ciência, o que nós chamamos de teoria, né, está incluída, né, nesses instrumentos que nós utilizamos, né, para adaptar a realidade aos nossos fins e nos adaptarmos de maneira exitosa, não é? Ao mundo em que temos de viver. Então, esse conhecer para agir, não é? Essa prioridade da ação, ela é absoluta para o Bergson. E nós temos aí uma sublimação desse princípio vital no conhecimento e nas lógicas, não é? A lógica formal, a lógica transcendental, enfim, todo esse arcabouço teórico que a filosofia constituiu ao longo de toda a sua história, ela é uma espécie de transfiguração das necessidades vitais, né? Mas não é outra coisa, não é uma outra linha, né, que tenha se constituído como produto da nossa inteligência. Né? Então, colocadas as coisas dessa maneira, o que nós devemos tentar entender, inclusive para também compreender o que foi feito a respeito do tempo, não é? Como é que nós chegamos a representar o tempo tal como o fazemos, não é? O que nós temos que entender aí são as condições de representação, quer dizer, as condições em que nós percebemos e pensamos a realidade e também a nós mesmos. Não é? Claro que, pelo que eu já disse, as condições da representação não incluem conhecimento puro, conhecimento desinteressado, conhecimento especulativo, como por vezes nós tendemos a pensar. Não é? O que está incluído aí é a possibilidade de formular visões da realidade sempre comprometidas com a finalidade prática dessa atividade de conhecer. Não é? Nesse sentido, então, a realidade, tal como ela é representada, ela consiste
num recorte que nós operamos de tal modo a favorecer o acordo ou a adequação, né, de nós mesmos, enquanto sujeitos, com essa realidade que se põe como objetos, né, que nós devemos conhecer e sobre os quais nós devemos agir. Ou seja, trata-se aí de um modo pragmático ou adaptativo de nos relacionarmos com o real. O que também foi transfigurado em termos teóricos, né? A mais famosa de todas as definições da verdade, né, da história da filosofia, que é aquela que se encontra na filosofia medieval, né, São Tomás de Aquino, e que nos fala da adequatio, né, da adequação. O que é a verdade? A verdade é a adequação entre o intelecto e as coisas, né? E o Bergson diz, claro que é, porque essa adequação tem que ser promovida para finalidades práticas, né? Não tem nada a ver com ambições teóricas ou especulativas, né? A adequação do sujeito ao mundo, né, do sujeito ao objeto, faz parte da própria sobrevivência de um ser inteligente, né? Agora, para que nós possamos, então, agir adequadamente, para que esse acordo se possa cumprir, né, essa adequação ela funcionar bastante bem, é preciso que a realidade seja representada segundo certos requisitos, segundo certas características, né? Uma realidade estável, homogênea, uma totalidade bem dividida, bem articulada, uma multiplicidade que possa ser reduzida logicamente a uma unidade fundamental, sempre que isso for necessário, uma diversidade que também possa ser reduzida a uma identidade, quando isso se fizer adequado, e assim por diante, né? E tudo isso porque as expectativas pragmáticas, não é, da nossa ação, da eficácia da nossa ação, não é, dependem dessa estabilidade, dependem desse modo de representar o objeto, não é? E as filosofias contemporâneas insistiram muito nesse caráter construído do objeto, não é? A realidade não é naturalmente um objeto. A realidade torna-se objeto para nós quando nós a transformamos em objeto, não é? E o conhecimento, os mecanismos de conhecimento tendem para isso, não é? Então nós podemos concluir daí que a objetividade, não é, esse requisito metódico essencial para o conhecimento, ele ocorre quando nós operamos uma espécie de tradução, não é, da realidade para esta estrutura simbólica, né, que faz parte da nossa mente e que projetamos na realidade para melhor compreendê-la, sempre com a finalidade de agir sobre ela. Ou seja, transformamos essa relação, né, numa relação sujeito-objeto. Quer dizer, damos a essa relação, né, homem-mundo, né, a estrutura sujeito-objeto e atribuímos a ela uma lógica, né, que nos permite, então, conhecer e operar sobre as coisas através das categorias, né, que nós produzimos para isso, né? Eis, então, porque é preciso que se exclua da nossa imagem do mundo elementos que, porventura, viessem a contrariar essas expectativas pragmáticas de uma inserção eficaz, de uma inserção produtiva, né, na realidade, né? E vocês já podem notar que aquelas categorias que eu citei há pouco, não é? Unidade, identidade, homogeneidade, estabilidade, né? Elas por si mesmas excluem aquilo que seria a essência mesma do tempo, né? A marca fundamental do tempo, a passagem, a mutação, a heterogeneidade, a diferença, né? Todas essas características temporais, né, elas não são, digamos assim, admissíveis quando nós queremos formular uma imagem estável do real, né? Nós só as admitimos quando elas podem ser, em última instância, subordinadas à estabilidade. Nós não anulamos completamente as características instáveis do real, mas nós nos resguardamos o direito de subordinar essas características à estabilidade, para que a hegemonia, não é, dessas categorias ligadas à estabilidade possam nos dar uma imagem coerente, né, daquilo que nós precisamos conhecer
e daquilo sobre o qual precisamos agir, né? Então, recorte e tradução são duas características da realidade, né? O Bergson também é partidário daquela ideia que tem uma longa tradição na história da filosofia, né? De que nós não vemos a realidade tal como ela é. Nós vemos a realidade tal qual ela nos aparece. Só que ele acrescenta que essa diferença entre a realidade como ela seria em si mesma e a realidade como nós a vemos não diz respeito a certas limitações metafísicas da nossa condição. Diz respeito a necessidades muito práticas, né, de estabelecer uma certa imagem operacional, né, da realidade. E, portanto, excluir aí qualquer coisa que possa ser vista como fluxo contínuo de diferenças, que é a definição da duração, né? Um fluxo contínuo de diferenças. Onde nós encontraríamos nessa figura, né, um apoio para ancorar um conhecimento estável da realidade, né? Então é preciso que, quando admitimos, porventura, não é, esse fluxo diferenciado, nós também o submetamos a um elemento estável que nos ajuda a entendê-lo, a decifrá-lo e, afinal de contas, a estabilizá-lo a bem da clareza, né, da condição de objetividade que fazem parte do nosso ideal de verdade, não é? Então, dessa forma, nós entendemos que a noção de representação ela deve ser vista a partir de uma perspectiva pragmática, né? Ou seja, perseverar na vida, que é a intenção do ser vivo, que é a intenção da própria natureza, né, do processo natural, significa recortar, articular, simbolizar, traduzir, né? A aplicação de tais procedimentos ao tempo tem, então, aquelas consequências que o Bergson procura tirar. Isso é bastante importante para nós entendermos o teor da sua filosofia crítica. Ela é principalmente crítica em relação a essa imagem do tempo, a essa imagem fixa do tempo, essa contradição que nós não percebemos, porque ela é natural, não é? A nossa maneira de ver o mundo. Natural mesmo, no sentido biológico, e depois historicamente consolidada, não é? Como o tempo, que é justamente aquilo que passa, pode ser visto como algo estável, não é? Uma contradição, mas uma contradição que se tornou constitutiva da nossa imagem da realidade e nós não a vemos mais, né, como uma contradição. Pelo contrário, vemos como contradição a própria temporalidade. Se alguma coisa existe e depois não existe, se alguma coisa é e logo depois não é, isso para nós é contraditório, né? Não seria, digamos assim, a passagem natural do tempo, mas uma contradição que nos impede, né, de nos apropriarmos da realidade, né? E, justamente, o que o Bergson quer mostrar, que esse recorte, essa articulação, né, essa simbolização, né, tem como finalidade, né, escamotear a temporalidade em prol dessa imagem positiva e contínua, né, e, na verdade, espacial, né? Se nós tivermos que escolher entre tempo e espaço para entender qual é a forma que governa o nosso pensamento, a nossa linguagem, a nossa ciência, a nossa filosofia e também a nossa prática, seria, sem dúvida nenhuma, o espaço, não é? Quer dizer, essa possibilidade de articular, né, de maneira fixa e estável, né, posições das mais variadas e desenhar e redesenhar o mundo, não é, de maneira bem articulada espacialmente, para que nós podemos, então, nos situar confortavelmente, né, em relação a isso. A isso nós chamamos de representação adequada, né, adequada segundo os nossos critérios, né. O que o Bergson procura mostrar, então, é que uma alternativa, né, a essa visão tão consolidada da realidade e mais de acordo com aquilo que seriam dados imediatos, quer dizer, não mediações representativas, não aquelas mediações pelas quais nós vemos o mundo através de quadros intelectuais que fazem parte da nossa lógica, não é? Mas imediatamente, quer dizer, a realidade, como se diz, vivida, não é?
imediatamente, mais do que pensada e articulada segundo critérios lógicos. Isso talvez nos aproximasse de uma realidade que seria muito mais de índole temporal. Ou seja, perceberíamos aquilo que percebemos em parte e que nos incomoda e que tentamos trabalhar no sentido de anular os seus efeitos, não é? Que nada existe no sentido absolutamente estável, mesmo por uma fração de tempo, não é? Tudo que é, vem a ser. Tudo que é, torna-se alguma coisa. E esse tornar-se, esse vir a ser, esse transformar-se, não é o estofo da realidade, não é? As dificuldades todas que os filósofos tiveram para definir o tempo vêm exatamente disso, não é? O passado é muito maior que o presente, como lembrança. E o futuro é muito maior que o presente, como expectativa. O que é o presente? Alguma coisa absolutamente indefinida entre o passado e o futuro, não é? Quando eu estou falando do presente, eu já estou falando no passado, ou então no futuro, não é? E, portanto, essa fixação, que é algo obsessivo na realidade, né, de ter uma presença, né, a filosofia lida muito com essa palavra, né, nesse sentido de fazer com que a realidade apareça à nossa frente de modo absoluto, como uma presença total, uma presença presente, não é? E é justamente isso que a dificuldade está justamente aí. Onde está o presente, não é? Eu posso captá-lo? Eu posso fixá-lo, não é? Essa foi a grande dificuldade que mesmo aqueles filósofos que eram os mais antipáticos à temporalidade, né, tiveram que reconhecer, né? E, portanto, o devir, né, o tornar-se, a transformação, esse trânsito do passado na direção do futuro, com essa rápida passagem pelo presente, né, isso é que talvez seja a realidade no seu sentido mais fundamental. Ora, pensar desse modo é inverter as categorias tradicionais, não é? Porque o tempo deixa de ser um atributo da realidade para ser a própria realidade. Nós estamos acostumados a entender que o tempo é um atributo, e até mesmo acidental. Do ponto de vista de uma filosofia clássica, né, o tempo é contingente e acidental. Por que nós estamos subordinados ao tempo? Porque somos criaturas relativas. Se fôssemos tão absolutos quanto Deus, o tempo não seria nada para nós, né? Como ele de fato é, nada, né? Para um filósofo clássico, para um filósofo platônico. E, portanto, o Aristóteles, com o bom senso que o caracteriza, e precisando dar, afinal de contas, algum estatuto ao tempo, diz, o tempo é um atributo. Existem substâncias que são permanentes, mas elas mudam, não é? E essas mudanças, elas se dão através do tempo. O tempo, portanto, é um atributo de uma substância. Atributo quer dizer algo secundário. Aquilo em que a substância realmente é, aquilo que a define e aquilo que ela tem de principal, nunca pode ser algo de índole temporal. Tem que ser alguma coisa que faça com que ela seja permanente, né? O que é verdadeiro permanece. Aquilo que muda, mesmo naquilo que permanece, é secundário. Por isso que a nossa lógica, que é a aristotélica, né, sempre operou dentro dessas duas determinações. Há algo que permanece, que é o principal. Há algo que muda, que é o secundário, né? Quer dizer, a mudança tem alguma realidade, mas ela é sempre subsidiária. E do ponto de vista do ideal, né, esse atributo, como ele é secundário, ele poderia desaparecer, né? Para as realidades absolutas, divinas, transcendentais, o tempo não existe, né? Então, a verdade, no seu sentido mais apropriado, né, é aquela que prescinde do tempo, né? Diante dessas características tão fortes, né, na história da filosofia e que marcam de maneira tão preponderante os nossos hábitos de pensamento, a pergunta que se faz então é essa: haveria modo de mudar alguma coisa desse nosso modo de pensar e aceder então a uma realidade temporal que fosse, digamos assim,
além ou aquém dessa tradução simbólica, né, que nós fazemos e que tem como finalidade traduzir o tempo em formas fixas, né? O título do primeiro livro do Bergson é muito significativo nesse sentido, né? O título o título é o seguinte: Ensaio sobre os dados imediatos da consciência. A intenção que está nessa expressão, dados imediatos da consciência, significa exatamente isso, uma tentativa de superar essas mediações intelectuais que justamente escamoteiam o fluxo temporal e tentar atingir essa realidade a que chamamos nós mesmos, a nossa consciência, né, naquilo que seria o seu estatuto temporal, o seu fluxo temporal. Essa sucessão contínua de estados psicológicos, né, que justamente define a nossa consciência como um fluxo contínuo e diferenciado, né, de realidade. Dificuldades imensas se colocam, né, nessa aproximação, porque ela contraria toda a nossos hábitos de pensar. E vocês devem ter percebido que, mesmo quando eu falo disso, eu falo com palavras que não são adequadas àquilo que deveria ser dito, né? Por exemplo, uma sucessão de estados de consciência, né, não é um fluxo temporal, é uma sucessão de estados de consciência, um depois do outro, né? E não é isso que o Bergson quer dizer, né? É um fluxo contínuo de diferenças, né? Um fluxo de diferenças não precisa ser um fluxo de separado. O que o Bergson nos mostrou, e que depois se tornou trivial na história da filosofia contemporânea, é exatamente isso, né? Nós podemos ter uma continuidade diferenciada, em que tudo está ligado e nada é igual. E nós podemos ter tudo muito separado e muito igual, né? Ou seja, a separação e a associação dos elementos, né, não estão ligadas propriamente à diferenciação, né? A nossa sociedade é talvez o maior exemplo disto, né? Uma sociedade de indivíduos, né, totalmente separados, né, e narcisistas. E, no entanto, naquilo que mais interessa à sociedade de consumo, né, todos absolutamente iguais, igualmente controláveis, né? O Bergson teve o pressentimento dessa espécie de paradoxo, que depois foi desenvolvida pelo Deleuze e por outros filósofos mais contemporâneos. E, pelo contrário, a nossa consciência, enquanto fluxo contínuo, em que nenhum elemento está separado do outro, ela é totalmente feita de diferenças, né? Não há um momento igual ao outro, né? E isso é que caracteriza justamente esse fluxo temporal de diferenciação, do qual ele pretende, então, se aproximar por via dessa estratégia, que seria, então, abandonar um pouco a lógica habitual do pensamento e tentar verificar o que nos dizem os dados imediatos, uma certa experiência vivida da consciência, que seria o mesmo que uma experiência vivida do tempo, né, que não fosse aquela tradução de que nós falamos há pouco, né, em categorias, em formas intelectuais que nos ajudam tanto, né, a compreender a realidade e que se aplicam a nós mesmos, né? O Bergson, o seu itinerário, né, no seu itinerário ele dá essa prioridade. Vamos tentar estabelecer resultados a partir de uma experiência vivida, a partir de nós mesmos, a partir da nossa consciência, e depois vamos aplicar essa mesma experiência vivida, esse mesmo abandono de categorias intelectuais a outras realidades mais objetivas, digamos assim. Mas, primeiramente, vamos tentar ver se nós conseguimos coincidir cada um consigo mesmo. E essa coincidência de cada um consigo mesmo, né, que não é nada fácil, né, significa exatamente a experiência vivida e não intelectualizada ou logicizada, não é, da consciência, quer dizer, da temporalidade do nosso ser, não é? O livro mais famoso da filosofia contemporânea, que é o do Heidegger, chama-se Ser e Tempo, não é? O Bergson faria aí uma correção. Diria, o correto é ser é tempo, não é? Não ser e tempo,
como duas coisas diferentes. Mas o ser e o tempo é o mesmo, né? Porque o que nós chamamos de ser é uma tentativa de paralisar o fluxo do tempo. E aquilo que nós queremos dizer com ser, a realidade no seu mais, na sua maior generalidade, né, e princípio, né, é o tempo. O tempo é real. O tempo é, na verdade, a única realidade, né? Então, vocês viram que a inversão aí é completa e muito profunda, né? Porque trata-se de impugnar, por assim dizer, quase todas as categorias que se constituíram ao longo da história da filosofia e que prevaleceram, né, na ordenação lógica do nosso pensamento. Isso é o que se quer dizer com dados imediatos, experiência vivida, volta às próprias coisas, né? Expressões que estão no Bergson, em outras filosofias também, né? Mas que nele tem essa originalidade, né? Principalmente essa referência ao tempo, né? A coisa mesma, o princípio da realidade, o ser, a experiência vivida, né? Diz respeito à temporalidade, esse contato íntimo, né, que a consciência tem consigo mesma e que é o resgate da temporalidade que foi, digamos assim, ocultada, né? Isso, então, nos mostra essa realidade temporal do próprio sujeito, né? Nos mostra, então, que a subjetividade não é uma entidade. E o sujeito não é uma coisa, ainda que pensante, como diria o Descartes, né? De forma alguma o sujeito é uma coisa ou uma entidade metafísica, né? O sujeito é um fluxo de diferenças que nós podemos constatar psicologicamente e ontologicamente, dependendo dos meios que utilizemos para captar, né, essa realidade, né? Então, essa experiência dos dados imediatos que nos coloca nessa posição, né, é a melhor maneira de dar uma referência real, uma referência concreta àquilo que vários filósofos, ao longo de toda a história da filosofia, tentaram se referir como sendo espírito, né? E o Bergson acha que uma das suas contribuições fundamentais é exatamente essa, né? Entender que o espírito não é uma entidade metafísica, não é uma coisa pensante, não é um conjunto neuronal, né? É esse fluxo de diferenças indefinível, né? Sempre que nós nos referimos a essa temporalidade íntima, né, que define a nossa realidade, a nossa consciência, nós o fazemos através de palavras fixas, né? Portanto, é uma metáfora, é uma alusão. Não temos como definir, né? E seria até contraditório definir de maneira fixa essa realidade tão movente, né? Mas, enfim, essa mobilidade, né, metafísica, psicológica, ontológica, esse movimento, né, é isso que importa conhecer, né? A ontologia tradicional era sempre uma ontologia do imóvel, da ideia, da imutabilidade, né? O Bergson propõe uma ontologia do movimento, né? E o movimento, tal como o tempo, também não é um atributo, né? O Aristóteles nos ensinou a pensar da seguinte maneira: existe o objeto, que é fixo em si mesmo. Eventualmente ele se move, tanto no espaço quanto no tempo. Por quê? Por mover-se acidental, tanto no espaço quanto no tempo. O Bergson propõe uma inversão. Diz, não, a realidade é movimento. E quando nós vemos na realidade objetos ou coisas, é porque nós nos sintonizamos com essa realidade, não nela mesma, mas com partes que fixamos artificialmente desse movimento total. Total quer dizer totalmente em processo, não é? Ou seja, a realidade é um processo. Quando nós constatamos aí, identificamos, né, coisas, objetos, né, uns ao lado dos outros, para compará-los, etc., né, nós estamos, então, traduzindo essa realidade processual em coisas, em partes artificiais que são mais cômodas para a nossa aproximação, o nosso conhecimento, né? E isso também se aplica àquilo que nós costumamos chamar o nosso ego, né? O nosso eu, né? Que flui num processo infinito de diferenciação. Temos dificuldades
em ver as coisas dessa maneira, porque pensamos no espaço. Essa expressão que o Bergson usa muito, pensar no espaço. Não é pensar só no espaço como objeto. É pensar estando no espaço. Estamos no espaço. O nosso pensamento está no espaço. A nossa linguagem está no espaço. E é ali que pensamos. É o âmbito, né, da nossa lógica, do nosso pensamento. E sempre temos dificuldades, né, em nos situarmos no tempo. Estar no tempo, né? Agora há pouco o Adalto fez aqui uma referência temporal. Diz que eu participo desses ciclos há 20 anos. Já me senti um pouco incomodado. Não é? Se ele tivesse dito os lugares onde esses ciclos se realizaram, né, seria mais apropriado do que dizer há 20 anos, né, nós estamos... Bom, enfim. Isso é muito natural, né, dentro de seres que precisam, né, traduzir o tempo de uma maneira favorável à persistência, né? Porque o que nos interessa é a persistência. E, ao mesmo tempo, sabemos que o tempo é algo que contraria, né, essa persistência, esse voto de imortalidade, né, que o nosso eu superficial pensa poder fazer, né, em relação à nossa existência, né? Então, todo o projeto bergsoniano está exatamente numa tentativa de fazer com que a filosofia nos ofereça meios de conhecer a temporalidade real. Agora, conhecer a temporalidade real só pode significar uma experiência vivida e íntima dela, e não conhecer no sentido objetivo, que é o costumeiro, né? Porque se nós formos conhecer o tempo no sentido objetivo, é aquilo que nós já conhecemos, né? É uma articulação formal, lógica, né, que nós chamamos de tempo, mas que nada tem a ver com esse fluxo, né, essa continuidade diferenciada que o Bergson acredita que é aquela da qual nós devemos nos aproximar, né? E por que isso é importante do ponto de vista metafísico e ontológico? Porque, sendo o tempo o cerne da realidade, ou seja, como nós dissemos agora há pouco, ser é tempo. Então, o tempo é real. É a única coisa que existe de real. E como ele é passagem, mutação, transformação, né, nós temos dificuldade em entender que a realidade possa ser isso. Aparecimento, desaparecimento. Transitoriedade. Né? A transitoriedade é uma coisa que nos incomoda muito, nos angustia. Né? Como, então, a realidade toda pode ser isso? Né? Está como que destinada, né, ao desaparecimento. É porque nós temos, segundo Bergson, uma compreensão também espacial do infinito, né? Nós achamos que o infinito é um lugar que não tem fim, né? O infinito não é um lugar. Ele pode ser um processo temporal interminável, né? E o Bergson é muito firme nessa crítica que ele faz à concepção espacial, até mesmo dessa metafísica do infinito, né? Ele diz, Deus, quando nós falamos em Deus, nós falamos num processo infinito de existência, né? E não em alguma coisa infinita, né? E, portanto, o infinito é uma autoprodução de si mesma, né? Só o Spinoza tentou pensar as coisas um pouco nessa direção em toda a história da filosofia, né? Mas o Bergson insiste muito nisso, né? A sua tese principal de ontologia é essa: contínua produção de realidade. O que é o real? Contínua produção de si mesmo. Engendramento criador, né, que não pode ser reduzido a nenhum esquema de determinação, de previsibilidade e assim por diante. É transformação. Essa palavra transformação é muito importante, né? E, às vezes, nós trivializamos, porque ela tem dois sentidos que a gente não discerne muito bem, né? O Bergson, inclusive, fazendo uma crítica dos cientistas da evolução, né, da concepção científica da evolução. Ele diz, o que é importante na evolução? Ou seja, o que é importante na transformação? O processo transformador, mais do que as formas. As formas são as indicações do processo. As formas são, digamos assim, os restos, as sobras do processo. Mas o que a evolução trouxe de novo, não é? Do ponto de vista
mais amplo da reflexão filosófica, né, é justamente o entendimento do real como um processo de constante vir a ser. Então, a transformação aí, enquanto movimento, é importante. Ora, mesmo o evolucionista tem dificuldade em entender isso. O que ele faz, então? Ele se fixa nas formas, nas espécies, porque aquilo é real, aquilo é palpável. E o processo é uma coisa diáfana que ele não pode atingir. No entanto, é o real. Né? O Bergson diz, o mesmo é você tentar identificar alguém que correu pela praia através das suas pegadas na areia. Né? Ou seja, abstraindo o movimento. Né? Então, há um sopro, né, de vida que passa pelo universo, que ele é infinito. Nós sabemos como começou e nem como vai acabar. Esse movimento de transformação é que é a evolução, né? E que é a realidade, ou que é, por assim dizer, o tempo, né? E que, portanto, não tem como ser reduzido a esquemas lógicos da nossa inteligência. Numa palavra, ele é aquilo que o Bergson tenta repetir do seu primeiro livro até o último livro, de diferentes maneiras. Né? Liberdade. Né? O tempo é a única maneira pela qual a liberdade pode ser concebida. Porque o tempo é justamente a indeterminação. Né? Quando nós fazemos uma concepção temporal de liberdade, como, por exemplo, livre-arbítrio. Livre-arbítrio significa escolher entre alternativas. Né? Se nós nos dispomos a escolher entre alternativas, significa que elas já estão dadas. Né? E a figura pela qual os filósofos representam o livre-arbítrio é a bifurcação do caminho. Estou num caminho, há uma bifurcação. Sou livre para escolher, desde que eu seja uma daquelas que ali estão. Né? O que o Bergson procura mostrar é que liberdade, nesse sentido temporal, é uma contínua criação. E, portanto, a liberdade subjetiva é uma contínua criação do sujeito por ele mesmo. Né? Só assim a liberdade é completa. Caso contrário, ela terá sempre alguma coisa a ver, né, com um certo tipo de determinação. Né? E, repito, nunca é demais repetir, a dificuldade. Né? Porque nós sabemos que há filosofias que falaram em processo. E a mais famosa de todas é o Hegel. Né? A grande contribuição que o Hegel trouxe para a história da filosofia foi justamente a tentativa de entender o quê? O processo lógico e histórico pelo qual o universo se constitui. Né? Foi a grande novidade que ele trouxe. Né? Mas quando nós vemos o que realmente Hegel fez, nós percebemos que ele concebe esse processo como etapas que vão sendo superadas espiritualmente até que se forma uma grande totalidade, em que todas as passagens, todas as etapas percorridas se sintetizam nesta grande totalidade absolutamente articulada. Né? Ou seja, o processo tem como finalidade o seu acabamento numa totalidade que para nós é algo que pode ser posto num conceito. Né? Como colocar o tempo, a passagem, a indeterminação, a liberdade num conceito? É difícil. Então, se a filosofia insiste no conceito, ela não vê essa possibilidade. Não é? Então, diante desse quadro, é todo um modelo de racionalidade, né, que está em questão e que precisaria ser revisto. E a partir deste quadro, né, desta racionalidade tradicional e desta outra maneira de pensar, se nós a entendemos possível, né, a questão que podemos colocar, então, é justamente o nosso tema, o tema desse ciclo. Né? Como pensar o futuro. Né? Se a possibilidade, a realidade, o sentido, né, de qualquer acontecimento já estão contidos numa instância determinante, né, que o produz, por assim dizer, linearmente, ou, como diz o Bergson, espacialmente, né, então, a ideia de futuro será sempre consequência do presente e do passado. Né? Tanto do ponto de vista prático, quanto do ponto de vista lógico. E nós sabemos a importância que existe nas filosofias tradicionais do princípio de causalidade e da articulação do real entre antecedente e consequente.
Isso sempre foi a panaceia, né, das teorias do conhecimento, a explicitação desses princípios, que é justamente o esforço para determinar, né, o que existe e o que existirá, né, para que o mundo possa ser exatamente ter esse caráter que é essencial à verdade, desde Aristóteles, que é a determinação. O indeterminado não é conhecimento. O indeterminado não é verdadeiro. O verdadeiro é aquilo previsto e determinado. Então, a nossa lógica habitual se acostumou, né, a isso, e, portanto, a experiência vivida do tempo, que é justamente a tentativa de viver o tempo sem esta articulação, né, ela nos é muito difícil, né, que nós possamos nos aproximar dela, né? Ou seja, uma consciência concreta, né, que lembra, percebe o presente e espera o futuro, num certo ritmo de duração não mensurável, né, é alguma coisa que nós não podemos nem conceber, né? Quem se aproximou mais disso foi talvez o Santo Agostinho, mas mesmo assim com dificuldades, devido à defasagem que existe entre a representação que fazemos do passado, a representação que fazemos do futuro, porque justamente eles não passam, eles estão lá, seja como lembrança, seja como perspectiva, e a representação do tempo propriamente dito, que é aquilo que passa, seria o presente na sua instantaneidade. Isso não representamos, né? Por isso que é muito mais fácil, quando falamos do tempo, né, falar do passado e do futuro, né? O Sartre diz o seguinte, as biografias, todo mundo faz biografia de quem já morreu, porque a morte transforma a vida em destino. Quem morreu cumpriu um destino. O passado, o destino está no passado, então é fácil falar dele, né? Falar da vida nesse sentido bergsoniano, o temporal, a descrição disso, né? O acompanhamento desse processo é algo muito difícil. Mas o que nós aprendemos justamente com essa concepção bergsoniana do tempo, com essa filosofia, né, que pretende ser muito mais do que uma epistemologia, muito mais do que uma reforma do conhecimento, né, é também um pouco a conviver, né, com a nossa angústia temporal e com a nossa condição de seres temporais, né? Porque falamos muito, quando nos referimos ao futuro, da imprevisibilidade, da surpresa, do caráter assustador que o futuro nos traz, pelo fato de que não sabemos o que vai acontecer e, portanto, não temos domínio sobre ele, né? Ora, na verdade, essa concepção também precisaria ser examinada um pouco melhor, porque o que mais nos assusta no futuro não é a surpresa e a imprevisibilidade, é a certeza, né? O futuro é o lugar da certeza mais absoluta que podemos ter, né? Quando nós nos lembramos do passado, muitas vezes nos ocorre dúvida sobre se realmente fizemos ou não aquilo. Então, até sobre aquilo que já está consolidado no passado, podemos ter dúvida e não certezas. Agora, quanto ao futuro, a certeza é absoluta. Vamos morrer, né? A morte é a certeza absoluta do futuro. Então, não é a imprevisibilidade que nos assusta no futuro. É justamente que ele é, das dimensões temporais, a mais previsível. Aquela em que a certeza está dada da forma mais brutal e mais verdadeira, né? A verdade do futuro, ela transborda, né? Muito mais do que... Ela é uma verdade em excesso, né? E, portanto, não é a dificuldade de ver o futuro que nos assusta. É o fato de que podemos ver muito bem o nosso futuro, né? Isso que nos incomoda, não é? E por quê? Porque aí temos, então, a necessidade de recalcar aquele desejo natural de imortalidade, né? Quer dizer, a grande frustração existencial, que é justamente essa, não é, de viver, atravessar toda uma vida, não é, e chegar a um certo momento, não é,
de salvação, ou de redenção, ou de realização, que será sempre interrompido, né? Ou seja, a nossa vida será sempre pequena demais, insignificante demais, diante do horizonte de um futuro absoluto, né? Que justamente é aquele que nós não podemos ter, porque vamos morrer, né? Então, essa certeza muito forte, né, que desde a antiguidade inquieta, né, a principal angústia dos gregos era justamente estar em constante comunicação com os deuses imortais, ver a imortalidade e não poder usufruir dela, né? Os historiadores da cultura grega sempre falam disso. Mas, na verdade, é alguma coisa que diz respeito à própria existência, né? À própria experiência humana, exatamente por aquela capacidade que a flexibilidade da inteligência nos deu de refletir, né? O que adianta nadar tanto para morrer na praia, né? Então, esse tipo de reflexão, né? Esse tipo de objeção que nós podemos fazer a nós mesmos, ele pode, no entanto, ser suavizado, ser escamoteado, se nós nos escondemos do tempo ou escondemos o tempo de nós, né? Então, esse é o esforço que, principalmente a filosofia, né, tentou fazer, fornecendo recursos de caráter lógico, demonstrativo, teórico, né, para que nós possamos exatamente adotar, né, essa estratégia, né, que favoreça a nossa obsessão pela permanência, a nossa obsessão pela substancialidade, que são apenas manifestações superficiais da verdadeira obsessão e do verdadeiro desejo, né, que é o da imortalidade. Muito obrigado. Muito bonita a conferência. Passei de tempo. Alô. Muito obrigado, Franklin. Belíssima conferência. As pessoas estão se inscrevendo. Eu só convido vocês a virem a conferência do Antônio Cícero segunda-feira e também visitar o blog, que está muito interessante. O blog, não é, quer dizer que vocês têm o blog do nosso sítio de conferência, o futuro não é mais www.ofuturonaemaisdoqueera.com.br. Bom, tem 2 pessoas inscritas, por favor. Boa noite, professor. Brilhante explanação. No comportamento, há um escritor russo, Fruto Selvagem da Sibéria, cujo nome é Chernenko, ele diz que os homens são tragicamente desunidos. As pessoas são unidas umas às outras por vínculo que sequer têm consciência. Vem um escritor chinês também que ataca de uma forma bem parecida. Ele vai dizer que, observando as formigas, como foi citado, que elas têm na sua árdua tarefa de a quilômetro desfolhar uma árvore e trazer no período da noite, ao amanhecer, tudo já foi executado. Que ele traria um conceito muito importante. Se tivesse que dar um prêmio Nobel, daria às formigas, não aos homens, que elas são extremamente organizadas e disciplinadas em todos os seus conceitos na sua sociedade. Que paralelo teríamos desse comportamento em relação à sociedade humana? Esse ponto é importante porque, no seu último livro, As Duas Fontes da Moral e da Religião, o Bergson vai refletir sobre isso, sobre o que nós dissemos aqui, acerca dessa perfeição pela qual o instinto é responsável. E um outro tipo de vida que não é nesse sentido perfeito no sentido de acabado, mas que justamente vem ao encontro daquilo que nós entendemos como o sentido ético da vida humana, né? Ou seja, a sociedade, vista, digamos assim, sociologicamente, o Bergson raciocina a partir do seu tempo, né, os primeiros 30 anos do século XX, onde você teve o desenvolvimento na França de uma sociologia positivista,
né, que via a sociedade, então, dentro de esquemas muito fixos, muito rígidos. O grande exemplo é o Durkheim, né? Os fatos sociais devem ser vistos como coisas, a sociedade organizada de maneira impessoal, enfim, tudo aquilo que lembra muito essas características totalmente objetivas que o Bergson vê na sociedade dos animais, exatamente porque ali não há exercício de subjetividade. Então, no caso da sociedade humana, você tem essa dificuldade com a qual todos os autores de filosofia social tiveram que se haver e resolver de alguma forma, se é que algum deles conseguiu resolver. Qual é o papel das condições objetivas que regem a dimensão coletiva da sociedade e qual é o papel do indivíduo, da subjetividade, da singularidade, que, afinal de contas, está ali inscrita também, né? Coisa que, no caso das formigas, você não tem. As formigas não têm esse problema de ter que unificar, não é? Ou sintetizar o objetivo com o subjetivo. Então, no caso das sociedades humanas, você tem esse, digamos, fator de perturbação, mas que, ao mesmo tempo, o Bergson chama atenção para isso, o fator de progresso ou de avanço no sentido ético e político, ou pelo menos nos dá possibilidades de transformação no sentido ético e político. Quando nós dizemos que é uma sociedade dirigida pelo instinto, ela é perfeita no sentido de acabada, significa que ela nunca vai mudar. A sociedade humana, ela atinge um certo grau de organização, mas ela muda. A partir do que ela muda? Não da dimensão objetiva, porque a dimensão objetiva é igual ao formigueiro. Ela muda na dimensão subjetiva. E o Bergson é muito forte nessa oposição. Ele diz, não há transformação social, política e histórica que seja feita coletivamente, socialmente. Quando isso acontece na sociedade, é porque algum indivíduo, um grupo de indivíduos, promoveram essa modificação e ela foi aceita pelos outros. Ou então não foi. Ou foi depois de muito tempo, de muita luta, de muita hesitação e assim por diante. Os reformadores, por vezes, são execrados e as suas ideias depois acabam sendo aceitas. Então, é justamente porque esse indivíduo ele se põe como exceção, né? E, portanto, o motor da transformação histórica é a exceção. Portanto, é o indivíduo, que do ponto de vista da harmonia, da homogeneidade social, né, que são as condições objetivas de organização, né, ele é uma exceção quando ele se rebela contra essas condições objetivas, quando ele tenta mudá-las, quando ele, enfim, faz com que a sua subjetividade se ponha com força frente às condições objetivas, apesar do grau, né, por vezes, da incomensurabilidade, né, que existe entre essas duas dimensões. A força de uma história objetiva, a força de uma organização social na sua positividade e o indivíduo do outro lado, né, lutando com isso e tentando modificar alguma coisa. Mas é possível. Não só é possível, como quando acontece qualquer tipo de transformação, foi assim que aconteceu, né? E, portanto, o lugar do indivíduo, né, é esse, de um lado, completamente submetido àquilo que os sociólogos franceses gostavam de chamar de obrigação social. Aquela coisa enorme que pesa sobre todo mundo e que nos esmaga e que nós introjetamos, né? De um lado, o indivíduo é isso. Mas, de outro lado, o indivíduo também é aquele que sacode esse jugo e tenta transformar por si mesmo, a partir dele mesmo, a partir de valores que, às vezes, só ele vê, né, a organização da sociedade. Quando isso acontece e esse indivíduo, então, tem algum êxito, você tem, então, um trabalho individual que resulta numa transformação. É por isso que a sociedade humana transforma-se, muda as suas características e, se nós quisermos ser otimistas, progride, né? Avança de alguma forma, né? E as sociedades guiadas pelo instinto, não. Tem, portanto, a ver uma ilação, digamos assim, que o Bergson tira daquela sua primeira divisão, não é? Que é no sentido da evolução,
entre o papel do instinto e o papel da inteligência. Aqui, no caso, do ponto de vista social. Boa noite, professor. Eu queria parabenizá-lo por essa palestra e, acima de tudo, porque eu nunca vi um professor com tanta didática, porque para interpretar realmente o Bergson, o negócio é uma parada meio indigesta e bem difícil, e o senhor traduz de uma forma que fica tudo muito claro para a gente. Agora, então, eu queria aproveitar essa oportunidade e que eu gostaria de entender melhor a questão da intuição em Bergson e também do intervalo, se fosse possível, nessa altura do campeonato. Obrigada. Não, você tem razão, porque eu falei do Bergson sem falar da intuição, que é crucial na sua filosofia, né? Mas justamente porque eu quis dar ênfase a essa parte, digamos assim, em que ele faz mais a crítica de uma filosofia estrutural fixa, não é? Do que propriamente a sua proposta. Não é? Essa experiência íntima do tempo, isso que ele chama de acesso aos dados imediatos, a vivência, não é? do tempo, ela tem o nome de intuição. Ou seja, é um tipo de conhecimento, se nós quisermos chamá-lo assim, que não se faz por mediações objetivas, através de uma estrutura lógica que vai do sujeito até o objeto, mas se faz por coincidência. Por coincidência não com um objeto, por coincidência com um processo. A nossa consciência, que é um processo, coincide com o processo temporal. E, para que essa coincidência seja feita, o primeiro passo é que a coincidência coincida com ela mesma, que é que é temporalidade. E depois, se for possível, coincida com processos objetivos temporais que ele acha que também existem na realidade, porque a evolução é a pedra de toque de toda a sua concepção de realidade e, portanto, tudo é processo temporal. Então, a intuição seria isso, não é? A intuição é você saltar por cima das mediações lógicas, né, e ter um contato imediato e direto com aquilo, não é um objeto, com aquilo que você deseja conhecer. Não é? E por isso que o primeiro livro fala da consciência. Não é? Esse contato imediato é, primeiramente, do indivíduo com a sua consciência. Né? O Bergson é otimista. Quando ele justifica por que ele começou por aí, ele diz porque, afinal de contas, é fácil supor que as pessoas coincidam com elas mesmas. Não é tão fácil, ele é um pouco otimista. Freud já, na mesma época, né, já estava dizendo que não é realmente uma coisa tão simples. Né? Mas estar em si. Né? Não é tão simples estar em si coincidindo consigo mesmo. Né? No entanto, ele acha que essa presença da consciência a si mesma, né, ela é o primeiro objeto, entre aspas, né, a ser abordado para que se faça uma experiência de intuição. Né? Que, portanto, não é um insight, um lampejo, uma coisa sobrenatural. É uma experiência até vital. Né? Só que aí, nesse caso, essa experiência vital tem que ser vista no sentido que o Bergson dava ao vital, que é o espírito. Né? A evolução é o espírito que evolui. Né? E o vital é indissociável do espírito. E, portanto, quando você faz uma experiência íntima, vital, né, de conhecimento próprio ou de qualquer outra coisa, né, trata-se de uma experiência espiritual. Né? Como se a interioridade do sujeito se comunicasse com a interioridade das coisas. Né? E, nesse sentido, então, é que a intuição oferece a possibilidade dessa comunicação, que é baseada não na mediação, mas na intimidade. Né? Conhecimento íntimo. Intuição quer dizer conhecimento íntimo, direto, né? E aquilo que, no limite, né, todo mundo quis obter com essa expressão experiência vivida. Né? Bom, vamos aí à última questão, por favor. Obrigado pela palestra. Eu quero saber se é relevante para toda essa ideia proposta pelo Bergson uma refutação do tempo como algo único, uma proposta que viesse a demonstrar o tempo como algo que é
múltiplo, cada indivíduo tendo, portanto, o seu tempo, não só a sua percepção, mas o seu tempo. Certo. Isso é uma questão difícil. E o Bergson, eu pulei aqui uma parte que eu ia falar do vocabulário, das dificuldades que o vocabulário filosófico oferece, não é? Porque o vocabulário filosófico consolida certas formas de dizer que se transformam em formas de pensar. O Bergson diz, é muito fácil dizer que a linguagem é a expressão do pensamento, mas a gente vê cada vez mais que o pensamento é a expressão da linguagem, porque cada vez mais a gente pensa conforme se fala, em vez de ser o contrário. Então, as categorias da linguagem governam o pensamento. E, portanto, quando você vai tocar, por exemplo, em assuntos como o tempo, que é uma coisa avessa àquela estabilização da linguagem, fica difícil você usar as palavras. Então, o Bergson ele faz uso de um artifício. Ele diz, existe multiplicidade e unidade. São as duas palavras do vocabulário tradicional. Nenhuma delas cabe ao tempo, se for tomada cada uma por si mesma, né? Porque o tempo não é múltiplo no sentido de que ele não teria nenhuma unidade, mas também não é uno no sentido que ele é homogêneo, né? Então ele pede licença, não uma licença vocabular, para dizer o seguinte: se me permitirem falar em unidade múltipla e multiplicidade una, né? Se a reunião dessas palavras puder sugerir, né, alguma representação, ainda que aproximada, seria uma forma de falar do tempo, né? Quer dizer, justamente um fluxo que, enquanto tal, ele é unitário, mas essa unidade é totalmente produzida por diferenças, né? Quer dizer, é uma coisa difícil da gente admitir, que a constante produção de diferenças é uma forma de unidade, né? E o contrário também, né? Essa unidade múltipla, essa diferenciação, né? Unidade múltipla, multiplicidade una, esse encontro, né, de oposições talvez frutífero para se pensar algo que não está contemplado na nossa linguagem, nem nos nossos conceitos, nem nas nossas ideias, né? Justamente por conta de que a filosofia sempre militou no sentido de não pensar o tempo nele mesmo, mas sempre uma imagem, né, não temporal do tempo. Então, nem sequer se formaram palavras adequadas, né, para a expressão do tempo. Bom, Franklin, muito obrigado. No próximo ano, 21 anos, não é? 20 anos.